Mas eu não perca o foco em relação a essa experiência que nós vamos ter, tá bom? Eu quero trazer hoje algo que você nunca viu aonde você já foi na sua igreja. Talvez você congrega em alguma igreja e nunca você ouviu falar a respeito, com tanta clareza, a respeito desse assunto que eu quero trazer para você aqui. Vou começar falando sobre o homem é um ser triuno. Ó, nós somos um ser triuno, tá? Eu coloquei na live o tema. Então nós somos um ser triuno. Igual Deus é triuno, nós somos iguais a Deus, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não é? É a Trindade. E nós somos Espírito, que temos um corpo e nesse corpo habita uma alma. Nós somos esse ser triuno. Então o homem é espírito. Ele é alma e é corpo. É o que está registrado na palavra do Senhor. Lá, se você quiser anotar, se tiver uma caneta para você anotar, você vai anotar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala que o homem é espírito, alma e corpo. Então, o conceito aqui que as pessoas têm em relação ao espírito e alma é muito errado. É muito errado. Eu vejo o pessoal fazendo um angu de caroço tão grande, né, e trazendo confusão na vida das pessoas. Ontem eu ministrei a respeito da fé que salva a alma. O pessoal gostou demais, né? Eu estou trazendo algo muito mais profundo hoje para quem quiser, tá? A quem não quiser, não tem problema, só passar o vídeo. Nós vamos gastar aqui um tempinho te trazendo alimento do bom. Não vou ficar te enganando aqui não, tá? Vou trazer coisas preciosas, são coisas maravilhosas que você não aprendeu em muitos lugares por aí que você frequenta. Então a expressão de nossa fé, ela depende de como nós compreendemos essas verdades espirituais que eu estou trazendo aqui agora, tá? O grande problema da nossa vida cristã é a falta de discernimento do nosso espírito e da nossa alma. O grande problema da vida cristã nossa é a falta de nós termos discernimento aqui, ó, do nosso espírito e da nossa alma. O espírito é onde Deus habita. Então, o espírito é o centro do nosso ser. O espírito é lá, é onde o nosso ser, onde Deus habita, é o centro ali, tá? A alma já é diferente. A alma é o centro da nossa personalidade. Então, espírito e alma são coisas totalmente diferentes. Aonde que o diabo ele trabalha? Ele trabalha não é no nosso espírito, ele trabalha na nossa alma. Então esses problemas que você tem diariamente aí, que você não consegue vencer, essa raiva, essa ira, esse rancor no coração, esse desespero, essa vontade de sumir, essa vontade de matar, isso aí não é no seu espírito, isso aí acontece na sua alma. E vou mostrar para você como isso acontece. Qual é a necessidade de nós, então, esmiuçarmos esse assunto? Por quê? Eu sou servo de Deus, eu aceitei Jesus. Eu nasci de novo. Eu criei em Jesus. Nós precisamos converter a alma. Então é importante nós sabermos a divisão entre alma e espírito. Para quê? Porque essa é a base de compreensão para todo o fundamento da nossa fé. Porque quando essa pessoa não presta, eu vou falar o que eu penso da vida, assim, o que eu penso. Que todo relacionamento, todo relacionamento, ele inicia para acabar. Um dia vai acabar. Então um namoro, ele vai acabar. Ou ele vai acabar cada um para um lado, ou ele vai acabar no casamento. O casamento segundo Deus, tá, gente? Não é segundo o mundo, não. O casamento, ele vai acabar também. Vai acabar onde? Com a separação, como aconteceu aqui com o iluminista, e ele estava mantendo o coração cheio de ódio. Você vai aprender a tirar esse ódio do coração, que não vai resolver teu problema você ter ódio da pessoa, tá bom? Não vai resolver em nada. Só você que vai ficar sofrendo, tá? Extirpa isso da sua vida e tenha uma vida de abundância, uma vida de transbordo, Tenha uma vida de transbordo. O noivado, o namoro, ele vai acabar, sabe aonde?
Por exemplo, no casamento, lá a pessoa casou, o casamento vai acabar. Ou vai acabar porque a pessoa foi infiel e vai cada um para um lado, ou vai acabar, sabe aonde? Na morte. Um vai morrer, o outro vai continuar vivo e ali acabou, né? Então olha só, tudo acaba, tudo tem um fim. Então nós temos que olhar para essas energias que nós vemos e saber discernir ela. Então eu consigo discernir muito bem o que é do espírito e o que é da alma. E o que é do espírito eu retenho para mim. O que é da alma eu procuro controlar, para eu não sofrer mais do que eu já sofri. Porque eu sofri muito com ansiedade. Eu coloquei um testemunho ontem nas redes sociais, falando dos 3 picos de ansiedade que eu tive quando eu vim para Mato Grosso. 3 picos de ansiedade. E eu vou falar para vocês, não foi fácil eu vencer ela. Então, por que eu me ocupo, né, fazendo lives, estudando a palavra de Deus, ministrando para as pessoas, envolvendo com as pessoas? Eu faço isso por quê? Porque eu não quero me pegar mais em ansiedade. Olha só os treinos que eu faço. É coisa de maluco, né? É coisa de maluco. Aqui onde eu estou hoje fez 38 graus. No momento que estava fazendo 38 graus, eu coloquei uma roupa de educação física e eu fui correr. Aqui a umidade do ar estava em faixa entre 23% a 25%. E hoje eu fiz o que eu nunca fiz em 2 anos e meio que eu moro nesse lugar onde eu estou morando. Hoje eu corri 10 quilômetros e 500 metros. Sabe o que significa isso? É eu superar os limites. É eu trabalhar para controlar aqui, ó, a minha mente. A minha mente falava assim, não vai dar. Não vai dar, a umidade do ar está muito baixa, você vai cair, você vai desidratar. Mas olha só, eu conheço quem eu sou em Cristo. Eu conheço a força interior que há em mim. Eu quero falar para você sobre isso aqui, ó. Por haver uma necessidade de separá-los, esse é o assunto desse estudo que eu quero trazer para você. Se somos espíritos, nós precisamos aprender a discernir o que é espírito. Por que eu tenho que discernir o que é do espírito e o que é da alma? Eu tenho que discernir o que é do espírito e o que é da alma. Em primeiro lugar, na Bíblia, lá em João capítulo 4, versículo 24, Jesus fala isso para nós. Ele fala que Deus é espírito. Entende? Então o conhecimento espiritual, ele é adquirido no espírito, conforme ensinou o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O novo nascimento, sabe, quando nós somos regenerados, quando nós cremos em Jesus e na obra consumada dele, não acontece na alma. O novo nascimento ocorre no espírito, conforme está registrado lá em João 3, verso 6. E a adoração? Quando nós adoramos a Deus, nós adoramos aonde? Nós adoramos na alma ou no espírito? Nós adoramos a Deus no espírito. Quando você está cantando, você que é todo desafinado, e tem gente que ri de você, e você está cantando não louvando, você está adorando a Deus. Sabe o que Deus faz? Ele liga o mute. Sabe o mute? Ele não fica ouvindo a tua voz. Ele não está nem aí para a sua voz, para a minha voz. Se nós somos afinados, se nós não somos afinados. Ele está aí lá para o coração. Ele faz assim, ó. Ele vai lá no coração para sentir o cheiro. Aí quando ele sente o cheiro da verdadeira adoração, aí, meu amado, aí o pau tora. Aí é a hora que o negócio começa a acontecer mesmo. Né? Por que eu tenho que discernir o que é do espírito e o que é da alma? Então eu falei que a adoração, ela é feita no espírito. Então quando você está adorando a Deus, ele liga, como eu falei, ele liga o mute. Né? O que é o mute? Ele não está nem aí para a tua voz. Ele vai lá para o teu coração e ele faz isso aqui, ó. Ele sente o cheiro. Ele sente o cheiro da tua adoração. Então Deus, ele sente o cheiro da tua adoração. Você concorda comigo? Se você concorda, coloca um amém, um glória a Deus aqui. Né? Então nós temos que andar no Espírito também. Né? Então nosso dia a dia nós devemos andar no Espírito. Ontem eu estava, depois que eu terminei a live de ontem no início da noite, né? Eu fiz uma live às 18 horas, horário de Brasília. Aí quando concluiu 19 horas eu fui para uma reunião de célula. E ali eu ministrei uma palavra poderosa também. E estava falando. Aí um irmão, no momento de compartilhar, ele falou assim: pastor,
eu falei, teve um dia que eu falei para o senhor que eu orava todo dia de manhã. Aí o senhor falou para mim que orava direto. Eu fiquei surpreendido, então eu tenho que orar direto. Eu oro direto. A Bíblia fala para nós orarmos sem cessar. Então eu não oro direto falando, oh Jesus, oh isso aqui, não, mas eu estou conectado. Então eu ando em espírito, então meu espírito ele é conectado com Deus. Então sempre Deus está me dando uma palavra de revelação. Sempre Deus está me dando algo para levar para as pessoas. E está me dando algo para mim também. Então isso é quem anda no espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 25 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, nos traz essa clareza, essa revelação do que nós temos que andar no espírito, né? Por que tenho que discernir o que é do espírito e o que é da alma? Porque nós somos seres espirituais. Se você abrir a Bíblia agora, no Salmos 82, verso 6, você vai ver o que a palavra do Senhor fala a respeito disso. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, também você vai ver o que a palavra do Senhor fala, né? Então somos seres espirituais. E quando Deus exorta a gente, quando Deus exorta eu e você, Ele não exorta na alma, Ele exorta a gente no espírito, né? Então por isso que nós temos que discernir o que é do espírito e o que é da alma. Então existem 7 razões, né, que nós temos que discernir o que é espiritual. Em primeiro lugar, a primeira razão, Deus, Ele é espírito. Então se falharmos em discernir o nosso espírito, como é que nós poderemos então conhecer a Deus que é espírito? Se você falha no discernimento do espírito, você não consegue conhecer a Deus que é espírito. Então essa é a primeira razão que você precisa discernir o que é espiritual e o que é da alma. A segunda razão é que o conhecimento espiritual ele é adquirido no nosso espírito. É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Então o nosso homem natural, ele não aceita umas coisas do espírito. O homem natural, quem é o homem natural? É o homem que não nasceu de novo, é o homem que não aceitou Jesus. É o homem que não crê, né, que Deus existe. Então esse é o homem natural. Então o conhecimento espiritual é adquirido no espírito. Se você não crê, você é como um homem natural, conforme está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Então as coisas espirituais, elas discernem-se espiritualmente. Então você quer discernir as coisas do espírito? Então você tem que alimentar o espírito. E como que eu faço isso, pastor? Olha só. Tem muitas formas de você fazer isso. No final dessa live, o que nós precisamos conhecer. Então, segunda razão de nós conhecermos o que é espiritual ou não, é que o conhecimento espiritual a gente se adquire no espírito. Aí para adquirir no espírito você tem que estar com ele fortalecido. E como você vai fortalecer? Através de disciplinas espirituais. Então, às vezes você fica muito dependente da minha oração. Eu sempre coloco aqui, quando eu falo, coloca aqui os pedidos de oração, e eu todo dia oro, irmãos. Quando eu coloco de manhã ali um vídeo de oração, eu oro aquele momentinho ali, mas cada pessoa que coloca ali os pedidos de oração, apresentando pessoas, eu paro para orar. Entende? Por quê? Porque é uma disciplina espiritual minha. E eu sei que Deus ele me atende não na alma, ele me atende no espírito. Então eu e o espírito nós temos uma santa conexão. Então não saia daqui que eu vou continuar ministrando aqui para você. Você vai ver como que você vai ter clareza a partir de hoje, depois de conhecer essas verdades que eu estou trazendo aqui para você. A terceira verdade a terceira razão que nós precisamos conhecer a diferença entre espírito e alma é que o novo nascimento, que está lá em João capítulo 3, versículo 6, ele acontece no espírito. Isso se chama regeneração. Então, o nosso espírito ele é regenerado. O seu espírito é regenerado. A quarta razão que nós precisamos conhecer, entre discernir o que é espírito e o que é alma, é a adoração. A adoração ela é feita no espírito. Conforme, eu não estou falando de mim não, tá gente? Eu estou mostrando na palavra de Deus. A adoração, ela acontece no Espírito. Se você tiver Bíblia, abre aí em João capítulo 4, versículo 24. Você vai ver o que o Senhor Jesus fala sobre isso, né? Os verdadeiros adoradores o adoram o Pai em espírito e em verdade. Então a adoração acontece no Espírito, né? E você louva a Deus por aquilo que Ele fez para você
Aonde? Na sua mente, né? A mente faz parte da alma, é uma das 3 divisões, tá? Então mente, vontade e emoção, que a alma se divide assim. Vou falar daqui a pouco, se der tempo, lógico, né? Se não der, na próxima live eu continuo, tá? Então nós adoramos, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele fez na mente, mas adorá-lo por aquilo que Ele é, nós fazemos no nosso espírito, tá? Então no Novo Testamento, o que nós somos exortados a andar no Espírito, tá? Então, no Novo Testamento, o que é o Novo Testamento? É a nova aliança, a aliança da graça. É onde tem os evangelhos de Jesus, tem as cartas do apóstolo Paulo, né? E dos outros apóstolos que escreveram, tem o livro das revelações, que é Apocalipse. Então, o Novo Testamento, nós precisamos andar no Espírito, conforme está registrado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. E 1 Coríntios 6,17. Então esse aqui, né, o andar no Espírito é o centro da nossa vida cristã. Então você que aceitou Jesus, você que disse sim para Jesus, e você não anda em Espírito, no Espírito, você não está vivendo o centro da vida cristã. Você precisa viver o centro da vida cristã. Deus está habitando em nós através do Espírito dele. Então nós somos moldados e nós somos guiados em toda a verdade, mas não é a verdade da alma, é a verdade do Espírito. Está entendendo como é importante nós compreendermos isso? Quinta razão. A sexta razão, que nós precisamos discernir entre espírito e alma. No Salmo 82, verso 6, fala que nós somos seres espirituais. Você é ser espiritual. Não deixa ninguém te enganar com outro tipo de revelação e de conhecimento. Qualquer outra história que inventarem para você é a história da carochinha, é mentira, tá bom? Nós somos seres espirituais, nós somos da mesma natureza de Deus. Adão não acreditou nessa palavra, né? Quando Deus fez Adão, falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Adão tinha a natureza de Deus. Nós, quando nascemos, nós tínhamos a natureza de Adão, do homem caído. Mas quando nós aceitamos Jesus, cremos no sacrifício vicário de Cristo lá na cruz do Calvário, o nosso espírito foi regenerado. Que estava morto, ele foi regenerado. Aí Cristo passou a habitar dentro de nós. Aí nós passamos a possuir a mesma natureza de Deus. Quando o Senhor falou, lá em Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa própria semelhança. Então, queridos, nós somos espírito, tá? Esse aqui é a sexta razão para você discernir o que é espírito e o que é alma, tá bom? A sétima razão e última, somos exortados a orar sem cessar no espírito. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18 e 19, e 1 Coríntios 14, verso 14 também, fala para nós orarmos sem cessar. E nós oramos sem cessar não é na alma, é no espírito. Entende? Então você agora, igual eu estou ministrando aqui, começa a fazer esse exercício de fé. Começa agora aí no teu lugar, onde você está, a fazer esse exercício de fé, orando no espírito. Ore no espírito. Começa aí, começa a ativar o teu espírito agora. Você vai ver quando terminar essa live como que você está transbordando. Você está tão transbordante que você não vai pedir para orar para você. Você vai orar pelas pessoas junto comigo. Entende? Você vai ver os grandes milagres acontecendo junto comigo. Por quê? Porque você já está agindo na esfera do espírito e não mais da alma. Entende? Agora tem muita gente que é almática. Isso aí é normal, é natural, tá, gente? Não se preocupa com isso. Muita gente mesmo é almática. E vou explicar o porquê elas são almáticas, tá bom? Então nós podemos concluir essa primeira análise aqui dessa questão da alma e do espírito, é que nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Tá bom? Então você pode a partir de hoje, escreve aí, anota aí. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um aleluia onde você está me ouvindo? Por quê, querido? Dá um glória a Deus e um aleluia. Você aprendeu coisa nova. Você aprendeu coisa nova hoje, nesse momento, nesse breve momento que você está passando comigo aqui.
E Deus tem muito para dar para você ainda. Deus tem muita revelação para trazer para você no dia de hoje ainda. Então, não perca a expectativa que você tem no seu coração agora. Olha só, o homem triuno e as suas funções. Então eu quero agora falar especificamente desse ser triuno. Então, o espírito, né? Então, o espírito ele divide em 3 partes: intuição, consciência e comunhão. Se eu fosse você, eu pegava uma caneta e anotava isso. Tá bom? O que eu vou falar agora é muito importante. Olha só, o espírito, quais são as 3 partes do espírito? Intuição, a segunda, consciência, e a terceira, comunhão. Intuição, consciência e comunhão são as 3 partes do espírito. Então, no espírito é onde nós contatamos a Deus. Nós temos contato com Deus no espírito, conforme eu já estou aqui ministrando para vocês. Então, olha só, a alma ela se subdivide em 3 partes também. E quais são as 3 partes da alma? A mente, a vontade e a emoção. Tá? Então a alma ela permite contato conosco mesmo, nós com nós mesmos e com as outras pessoas. Então muitas pessoas estão me assistindo aqui agora, está sendo legal, gostoso, glorioso, né? Mas vocês estão fazendo isso aqui em que plano? No plano da alma. Por quê? No plano da alma nós estamos tendo contato um com o outro, mesmo que seja um contato virtual, nós estamos tendo. Né? Nós estamos tendo esse contato. Então a alma se divide aí, anota aí: mente, vontade e emoção. E o corpo? O corpo também se subdivide-se em 3. Né? E quais são as 3 partes do corpo? Sensação, locomoção e instinto. Então, o corpo é o que mantém contato com o mundo físico, com o mundo material. Então, olha que importante. Eu não falei para você que você ia aprender coisa hoje? Isso aqui são códigos que eu estou passando para você, códigos espirituais, né? Eu chamo de chaves do reino de Deus. Quando você pega essas chaves do reino de Deus, você aprende a viver uma vida plena. Né? Eu vou falar uma coisa para vocês. A plenitude é um princípio que você pode aplicar em tudo na sua vida. Né? Então você que quer viver uma vida vitoriosa, você precisa ser pleno. E para você ser pleno, você precisa ter conhecimento, ter revelação do propósito. Quem você é em Deus. O porquê. Qual a sua real identidade em Deus. Entende? Eu já sei a minha. Se você quiser saber, é só você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Não sei se vocês sabem, o livro de Provérbios é o livro de sabedoria, é um livro de princípios. Então ele não está desatualizado, ele é para sempre. Mas da onde o escritor de Provérbios ele pegou esses princípios? Ele pegou do primeiro livro. Do primeiro livro. Qual é o primeiro livro? Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é o livro dos princípios. Então ali quando você está olhando, você está estudando a palavra de Deus, você vai pegar muitas chaves espirituais ali, muitas chaves. E essas chaves vai fazer você viver uma vida plena, uma vida cheia da vida de Deus, da alegria, da paz, de tudo aquilo que contagia, né, as pessoas. Tem gente que fala assim, mas Claudemir, de onde se arruma tanta palavra assim, de onde se arruma tanta coisa? Eu vou falar para vocês uma coisa, eu nem sinto que eu tenho tanta coisa para oferecer para as pessoas, eu nem sinto, mas tem uma coisa, o pouco que eu recebi do Senhor eu transbordo. O transbordo é uma das camadas da nossa identidade, entende? O transbordo, eu vou falar, eu quero nesse grupo que nós vamos fazer dos embaixadores do reino, vai ter uma semana que eu vou falar para você sobre as 7 camadas da identidade. E você vai aprender sobre isso. E uma das camadas, quando você tem revelação da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta camada, a sétima camada é o transbordo. E o transbordo, querido, é o que você está fazendo aqui. Você está ouvindo de mim, você está anotando aí, e você vai colocar em prática aí onde você está. Você não vai perder nada ensinando outras pessoas. Eu não estou perdendo nada. Fazendo live aqui, ninguém me paga nada para eu fazer live. Eu gasto aqui dinheiro com equipamento, eu gasto dinheiro com internet.
Eu tive que colocar uma internet forte para conseguir fazer as lives aqui e não ser interrompido, né, que o sinal estava vindo muito baixo. É eu que pago, e pago caro por isso. Os equipamentos que eu vou comprando para ter, é eu que estou comprando, investindo nisso aí. E isso aí não está me diminuindo em nada. Então assim, o conhecimento, quanto mais eu passo o conhecimento para vocês, mais Deus me dá. Entende? Isso chama-se transbordo, né? Então assim, eu creio que Deus vai trazer multidões de pessoas como embaixadores do reino. Eu não consigo fazer a obra do Senhor em todos os estados do Brasil, em todos os municípios do Brasil, mas eu tenho certeza que aqui nesse ambiente virtual eu vou conseguir, junto com você que tem um coração para Deus, eu vou conseguir fazer, sabe o quê? Levar o conhecimento de Deus, a palavra revelada de Deus, e aí é onde você está. Você vai botar o teu celularzinho na frente e você vai fazer o mesmo que eu estou fazendo. Você vai pegar tudo que você anotou aqui nas lives que você está participando comigo, nas mentorias que você está participando comigo, você vai colocar, e aí nos grupos de WhatsApp você vai transbordar. Você vai levar o amor de Deus, a palavra de Deus. As pessoas que estão deprimidas, as pessoas que estão indo para o inferno por falta de uma palavra, você vai ser essa pessoa. Entende? Por quê? Porque você aprendeu os princípios de revelação da palavra. Você aprendeu a ser pleno. Então, uma pessoa plena, ela transborda. Entende? Ela é uma pessoa de sucesso em todas as áreas, inclusive na área de ensinar as outras. E eu quero ser boca de Deus na sua vida, quero ser bênção de Deus na sua vida. Olha só, corpo, alma e espírito. Eu falei a respeito do corpo. Corpo é sensação, locomoção e instinto. Mantém contato com o mundo físico e material. Funções do espírito. Então vamos falar das funções do espírito aqui. A primeira função do espírito é intuição. Intuição é a primeira função do espírito. Intuição, sabe o que é? Anota aí, pega uma caneta e um papel. Anota o que é intuição. A intuição é a capacidade do espírito humano de conhecer, de saber, sem a participação da mente. Independentemente de qualquer influência exterior, é a voz interior no espírito. É a voz interior aqui, ó, no espírito, independente de qualquer voz exterior. É assim, ó. Eu estou sentindo dentro de mim e eu sei que isso é. Eu percebo que. Então isso é a intuição. A intuição que acontece no nosso espírito, tá, irmãos? Então, Jesus e Paulo, o apóstolo Paulo, eles tinham essas percepções, né? E nós precisamos ter essas percepções no espírito. E eu tenho constantemente essas percepções do espírito quando eu estou fazendo algo ou falando algo com alguém. O Senhor me dá as percepções do espírito. E sabe o que eu faço? Eu sigo a percepção. Eu sigo. Por quê? Porque eu não vou errar. Então a intuição, ela funciona de duas formas. Ela funciona restringindo e constrangendo, ou impelindo e compungindo. Então presta atenção que eu vou falar sobre essas duas formas aqui, ó, da intuição, né? Primeiro, restringindo e constrangendo, e segundo, impelindo ou compungindo. Então olha aqui, ó, a intuição se manifesta pela restrição ou pelo constrangimento. Então sabe quando você está ali fazendo alguma coisa e você quer fazer, mas vem aquele negócio aqui dentro de você restringindo, e quando você faz, você quebra a cara. Aí você fala assim, puxa vida, eu não devia ter feito porque eu senti algo. Isso é intuição. É a intuição de restrição, de constrangimento. É quando algo dentro de nós acontece, uma sensação pesada, uma sensação constrangedora, opõe-se ao que a nossa mente pensou, ou que a nossa emoção aceitou, ou a nossa vontade decidiu, dizendo-nos que aquilo não deve ser feito. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece direto. E quando eu passo o carro diante dos bois, eu quebro a cara. É desse jeito. Então a segunda forma da intuição, né, que acontece no espírito, é a compulsão e o impulso. Então olha só, o que é isso aí? É quando determinada coisa que parece irracional, contrária ao nosso entendimento, ou contrária à nossa vontade, nos impulsiona a fazer como que impelidos. Geralmente quando eu estou ministrando aqui, então quando eu estou pregando aqui, a palavra, ministrando a palavra, tem hora que eu venho uns rompantes. Eu estou falando aqui, aí o Senhor
me dá uma intuição no espírito, sabe aquela rajada gostosa? Então, queridos, aquilo ali é o momento da intuição. Deus está falando comigo no espírito através da intuição. E aí vem aquela compulsão, aquele impulso, e eu vou lá e... aleluia, glória a Deus. É algo poderoso, é algo maravilhoso. Não tem explicação, queridos. É basicamente isso que acontece. Eu não falei para você que algo glorioso ia acontecer? Você ia aprender demais hoje. As funções do espírito... Primeiro nós falamos da intuição, agora nós vamos falar da consciência. Então, o espírito ele divide em intuição, consciência e comunhão. Então eu vou falar agora da consciência e vou encerrar falando da comunhão, tá bom? Depois eu falo da alma, legal? Então consciência, anota aí consciência. A consciência é a capacidade de nós discernirmos entre o certo e o errado. E não é segundo aqui os critérios da nossa mente, sabe, da nossa razão, né? Mas segundo uma sensação que vem no nosso espírito. Frequentemente, a consciência condena coisas que a nossa mente aprova, né? É isso que acontece. Você tem aí televisão, né? E aí você compra um aparelho de televisão chamado BTV. E esse aparelho de televisão, você sabe que é ilícito, né? Porque os canais de televisão que são fechados, que você precisa pagar para você ter ele, eles têm despesa, né? Eles têm despesa de colocar antena, de colocar satélite, eles pagam, eles hospedam em lugares aí, o negócio é caro. Aí você vai lá e compra esse tal do BTV. E você compra, você vai lá, né? A sua alma, ela te autoriza a você comprar. Mas quando você chega em casa que você liga, a tua consciência te acusa. Fui acusado, né? É crime. Mas a tua consciência, ela falou, não faça isso, isso é errado. Então, isso é uma função do espírito, é o teu espírito que está te ativando aí a parte da consciência, né? Então a consciência ela não faz ponderações, as mesmas ponderações que a nossa mente aprova. A consciência, ela não faz ponderações, ela apenas decide. Ela aprova ou reprova. Só isso, só isso. Então, preste atenção como é importante esse tema aqui, ó. Então, antes de você pecar, você tem consciência no espírito. Depois que você peca, você tem culpa na sua mente. É isso aí. Então, antes de pecar, você tem consciência no espírito. Mas depois que você peca, você tem culpa na mente. A mente é a parte da alma, tá? Então a ação da nossa consciência não depende do nosso conhecimento da palavra de Deus, tá? Aquele que é nascido de Deus, você que aceitou Jesus no seu espírito, a voz do Espírito Santo fala pela sua consciência. Entende? Então você que nasceu de novo, o Espírito Santo está falando com você direto. Direto. Entende? Então, a consciência, ela tem algumas funções. A primeira função da consciência, ela testifica que nós somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8,16. Em segundo lugar, a consciência, ela confirma que há dois tipos de árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A consciência, ela recusa e acusa. Ela recusa o quê? Aquelas coisas que não provêm da fé. A consciência, ela julga, né? O apóstolo Paulo, ele falou assim, que ele julgou em seu espírito situações que estavam acontecendo na vida dele, né? Então, lembra disso, ó. Há duas bases para nós. Há dois caminhos para nós. A primeira base, o primeiro caminho, é o caminho da árvore da vida. E quem é a árvore da vida, irmãos? A árvore da vida é Jesus. É a árvore do Espírito. É ela que aponta e direciona as nossas decisões. É ela que faz ponderações na nossa mente. É o Espírito, né, decidindo em comunhão com o Espírito Santo. É o seu Espírito decidindo em comunhão com o Espírito Santo. A segunda base, o segundo caminho, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, é a que levou o homem a pecar. Ela sempre faz ponderações. E às vezes de forma moral e respeitável. E a sua mente decidindo. Se você olhar a Bíblia lá no livro de Romanos 8, verso 8, você vai ver o que eu estou falando. Então, digamos que você está passando ali na porta de um cinema e aquele cinema só passa naquele horário, naquele momento, só filmes pornográficos. Aí você fica ali entre
Eu entro, não entro, eu entro, não entro, eu entro, não entro. Você tem uma decisão a tomar. Se você tomar a decisão de entrar, você entrou para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, se você falar assim, não, eu vou resistir e eu não vou entrar, você decidiu pela árvore da vida. O Espírito Santo falou com você e você falou assim, não vou entrar. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, o Espírito também tem funções. E a terceira, né? A terceira função do Espírito é a comunhão. Então, essa comunhão, Deus ele não é percebido pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pois ele só pode ser conhecido diretamente no nosso espírito. Então, é através da comunhão que nós temos genuína comunhão com Deus, onde o que percebemos com clareza, né? Eu gosto demais, como que eu sei, né, o meu estado de comunhão com Deus? Como eu sei? Um exemplo hoje, né? Hoje eu estou vibrando aqui. Eu comecei o dia hoje com a leitura de Provérbios capítulo 2. Então cada dia do mês eu estou lendo um provérbio. Quero que você exercite isso para mim também. Isso também. Amanhã dia 3 eu vou ler o capítulo 3. E eu estou lendo com a minha família um capítulo de um livro. E ali a gente termina a leitura da Bíblia, do capítulo do livro, nós juntamos os dois e compartilhamos aquilo que Deus falou com a gente, né? Muito importante isso, tá? Então eu passei o dia tinindo, eu não vi a hora de chegar agora à noite, de fazer uma live, né? De fazer a live aqui para trazer a revelação do Senhor para a sua vida e você ter isso aí. Então eu sei que eu passei o dia aqui em comunhão, né? Aquela canção da cantora, tem uma cantora aí que, deixa eu ver o nome dela, já está até na moda o louvor dela, e a sarça pegou fogo e não se consumiu. Eu tô o dia inteiro com a canção dela na minha cabeça aqui, ó, e remoendo, eu vou pra lá e vou pra cá e cantando e louvando e tal. Então o que acontece? A comunhão tá fluindo. O meu espírito com o Espírito de Deus está em conexão, uma santa conexão, né? Então eu creio que você vai chegar a isso também. Você vai chegar a essa posição conforme está acontecendo comigo. Então as funções da comunhão é adorar a Deus. Então nós temos comunhão com Deus, nós adoramos a Deus. A segunda função da comunhão é nos unirmos ao Senhor. E a terceira função da comunhão é relacionarmos e exultar e jubilar ao Senhor. Isso mesmo. É muito importante quando nós temos essa revelação. Então o que nós precisamos fazer? Existem duas ações para nós fazermos. Então existe uma ação que é de dentro para fora. Esta é a ação de Deus na sua vida. Acontece em você, né? Do seu espírito, do seu interior, flui algo. Ele flui para a sua alma, que a sua alma é algo exterior, até atingir o seu corpo, que é o periférico. Então, essas duas ações, né? A de dentro para fora, ela é boa, maravilhosa. Gabriela Rocha, isso mesmo, Fátima. Eu esqueci, tá vendo? Mas graças a Deus que tem vocês aqui, a Bíblia fala que é melhor dois do que um, né? Por isso que é importante aqui. E a segunda ação, que nós temos que olhar também com carinho e tomar cuidado com ela, que é a de fora para dentro. Cuidado com a ação de fora para dentro. Esta é a ação do diabo no homem. O diabo ele começa a agir pelo nosso corpo. O diabo começa a agir através dos nossos instintos. Para quê? Para ele atingir a nossa alma, para atingir a nossa mente, né? As nossas emoções. E aí o que acontece? Ele consegue bloquear a nossa comunhão com Deus. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você ouve, tá? Tomar cuidado com aqueles pratos que vêm para você, porque isso aí vai tirar você da comunhão com Deus. O diabo ele age de fora para dentro, Deus ele age de dentro para fora, entende? Agora a escolha é nossa. Então como é que eu vou exercitar a minha vida no Espírito? Então existem algumas regrinhas aqui, através do quebrantamento, né? A alma ela encobre o nosso espírito, como o osso encobre a medula. Então se você quer ver a medula, você precisa quebrar o osso, né? Isso aí está lá em Salmo 34, verso 18. Então, para você quebrar a alma, você precisa ter um espírito de quebrantamento.
ir para os pés do Senhor, se derramar diante dos pés do Senhor. Então, você fazendo isso, você vai exercitar o teu espírito. Você vai poder também exercitar o espírito fazendo como eu faço, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, ouvindo pregação, né? Fazendo o que vocês estão fazendo agora, ouvindo a palavra de Deus, né? A palavra tem o poder de dividir a alma e o espírito, conforme está lá em Hebreus 4, verso 12. Né? Que a palavra de Deus ela é apta para dividir alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir o pensamento do homem. Então nós precisamos exercitar na palavra de Deus. Uma terceira forma de nós exercitarmos o nosso espírito é você orando em línguas. Então quando você está orando em línguas, é o nosso espírito que está de fato orando. Né? A nossa mente ela fica infrutífera. É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14. Não estou inventando, tá, gente? É a Bíblia que fala. Então, a realidade espiritual, ela vem só se nós exercitarmos ou treinarmos e condicionarmos o nosso espírito, subjugando o nosso corpo e transformando a nossa alma. Assim, você vai ter uma vida poderosa no espírito. Amém?